Esse é o plano. Estamos de volta. Olha só, ter uma boa noite de sono é fundamental para a saúde. Sabia disso? Pois é, viu? Mas nem todo mundo tem essa mesma sorte, né, de dormir bem. Mas o que é preciso para dormir e acordar revigorado, você sabe? A gente vai conferir agora as dicas do médico Alexandre Araruna no quadro Saúde em Dia. Ter um sono tranquilo é uma busca de 10 entre 10 pessoas. Quem não gosta de dormir bem? É um princípio básico, quem dorme bem acorda bem. Mas é importante, e a princípio, lembrar que o dia é a continuação da noite, a noite é o ato imediato ao dia. Então não dá para dormir bem se meu dia foi muito atribulado. Não dá para dormir bem se eu não consigo desacelerar o meu dia para criar uma noite mais lentificada e aí um sono tranquilo. Nós somos portadores de um relógio biológico. A princípio, para dormir bem à noite, uma noite de sono tranquilo, é essencial respeitar durante o dia o meu relógio biológico na maior parte do tempo possível. Acordar praticamente no mesmo horário, tomar as refeições nos mesmos horários, ir ao banheiro, tentar repetir as coisas ao longo do dia para aqueles que podem. Com certeza, a noite de sono também vai tender a ser melhor respeitada. Quando a gente sabe que o meu dia é muito acelerado, eu preciso entender que na minha noite o desacelerar é o primeiro pedido para que minha noite seja mais tranquila de sono. É natural que isso é mais fácil nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, que terão talvez mais tempo para dormir e uma forma melhor de dormir, enquanto que nas pessoas com mais idade, idosos, dormirão menos e talvez com menos qualidade. Mas como chegar na minha noite de sono mais tranquila para dormir? Outro princípio essencial é ter um ambiente agradável, onde a luminosidade não exista, onde o barulho também não exista, onde eu possa ter um ambiente gostoso em que sinta o meu corpo prazer de estar ali para adormecer e com certeza aprofundar nas diversas variações do sono e aí automaticamente perceber o meu sono restabelecedor. Boas aí do Alexandre Araruna, né? Mas viu que são muitas? Pois é, mas vamos fazer o seguinte, para ter uma melhor noite de sono, é só aperfeiçoar essas dicas. Aos pouquinhos vai fazendo o que dá e aí com certeza seu sono vai melhorar. Não precisa fazer tudo de uma vez. O que conseguir mudar já vai fazer muita diferença na tua vida. E olha só, vamos continuar falando de coisa boa. É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar agora com o Interno Fácil, que é um sistema online que busca agilizar a internação. Confira agora como funciona. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E olha só, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil lidera o ranking de países que mais fazem cirurgia íntima feminina. Mas em quais casos esses procedimentos podem ser feitos? Eu cheguei a conversar com a ginecologista Renata Gadelha, que esclareceu algumas dúvidas sobre esse assunto. Acompanhe. A gente vai falar da saúde íntima e também da estética. Isso é muito interessante porque saúde e estética andam juntos. Por isso a gente convidou a ginecologista Renata Gadelha para explicar esse assunto para a gente. Eu queria já que tirasse essa dúvida, né? Muita gente acha que é dissociada, né? Tanto a saúde quanto a estética, mas não é bem por aí. Estão super ligadas. Exatamente. Então a própria Organização Mundial de Saúde, Thais, ela define saúde como bem-estar físico, mental e sexual, né? Então se você não está bem com seu corpo, você está preocupada, está
angustiada, autoestima baixa e precisa da estética, isso é saúde sim. E aí tem até cirurgias específicas para isso, né? Quais são as possibilidades hoje? Pronto, então assim, quando a gente fala de cirurgia íntima, você precisa dividir a genitália feminina em interna e externa, né? A gente vai utilizar aqui esse modelozinho para facilitar o entendimento, certo? Então a parte externa é a vulva, né? Que ela é dividida nos lábios externos, que são aqueles que têm os pelos, e os lábios internos ou lábios menores, né? Então a estética trabalha essa parte também, bem como a parte interna, que é o canal vaginal, que é esse aqui, né? Então, assim, existem cirurgias e existe a parte estética. Existem medicamentos também, né? O interessante é a gente associar todas essas opções terapêuticas, você conversar com o seu ginecologista e ver a melhor forma para adequar a cirurgia ou o tratamento àquela sua queixa. E a gente já conversou um pouquinho antes, né? Esses procedimentos não são voltados só para aquelas mulheres que estão na menopausa. Às vezes as mais jovens precisam também desse tipo de procedimento. Então é algo muito individual. Isso. Às vezes é uma paciente mais jovem, mas ela tem uma tendência maior a ter um prolapso de órgão pélvico. Ela precisa sim da cirurgia. Ela tem uma incontinência urinária mais jovem, então precisa da cirurgia, da fisioterapia, né? Do tratamento clínico, né? Da junção de terapêuticas. E tem também aquela questão mais externa, né? Então tem as pacientes, por exemplo, que perderam peso muito rápido, pós-cirurgia bariátrica, né? Essas pacientes podem sim se beneficiar do tratamento com laser, né? Que ele vai levar a uma retração, uma diminuição da flacidez. E também tem aquela questão de pacientes que tiveram, por exemplo, parto normal ou passaram por um trabalho de parto e ficaram com uma rotura no períneo, com a quedazinha do órgão interno, vaginal. Isso pode ser identificado pela sua médica e tratado também com cirurgia. E aquelas mulheres que já tiveram filhos da forma natural, elas têm uma tendência, uma necessidade maior desses procedimentos do que as que optaram pela cesariana? Geralmente sim. Aquelas pacientes que tiveram um parto vaginal, um parto normal, elas têm uma tendência maior a ter realmente as distopias, né? Que é um órgão um pouquinho fora do lugar, né? Então isso é mais comum naquelas pacientes que tiveram parto vaginal. Mas algumas pacientes que tiveram cesárea e têm uma tendência maior, elas podem ter sim. E algumas pacientes que só por entrar em trabalho de parto e passar por todo aquele processo do trabalho de parto, elas podem também ter queixa de queda da bexiga, né? Que é o mais comum. Além disso, tem algumas pacientes que estão incomodadas com sua genitália. Acham que tem um pequeno lábio muito grande, precisam realmente fazer a cirurgia. Isso também é ofertado tanto com laser quanto convencionalmente com a cirurgia clássica, né? Ou feita a bisturi, né? Que a gente chama. Mas essa cirurgia também é indicada para ressecamento, para evitar os ressecamentos íntimos, é isso mesmo? Isso. Na verdade, não é a cirurgia, né? É o tratamento, né? Como eu falei no início, a gente tem um arsenal, tanto cirúrgico como medicamentoso, quanto laser, né? Quanto tratamento fisioterápico. Então, é uma mistura de tratamentos que você pode utilizar para aquela queixa específica. No caso do ressecamento vaginal, que acomete principalmente mulheres na pós-menopausa, ele é bastante associado, Thais, à deficiência hormonal, à diminuição do estrogênio, né? Que é o hormônio feminino. Então, para o ressecamento, você pode lançar mão tanto de cremes vaginais, de reposição hormonal, como do laser íntimo. O laser tem uma ação excelente nessas queixas de ressecamento vaginal, incontinência urinária, por exemplo, aquelas leves e mais moderadas. O laser tem uma resposta muito boa, associado também ao tratamento fisioterápico. E agora, por exemplo, casos mais graves, né? Incontinência urinária a pequenos esforços, você só em se levantar já perde urina. Esse aí talvez precise de um tratamento cirúrgico, né? É bem individual. Isso, é bem individual. Conversando com sua ginecologista, certamente vai achar a melhor forma de tratá-la. E aí, para as mais jovens, o que é que difere, então, apesar de às vezes os sintomas serem muito parecidos com os das mulheres mais maduras?
Há uma diferença de tratamentos ou o procedimento pode ser o mesmo? Não, o procedimento pode ser o mesmo. O que acontece é que as mulheres mais jovens, elas têm uma elasticidade melhor. Geralmente a mucosa vaginal ela é mais bem irrigada, então responde melhor ao tratamento do que aquelas mulheres mais velhas. Às vezes, para as mulheres mais velhas, a gente precisa estrogenizá-las, utilizar algum tempo o hormônio local antes de fazer a cirurgia, melhorando assim os resultados. E qual o tempo de recuperação média? E qual tipo de cirurgia você se refere? A essa última, né? Para as mulheres mais maduras, por exemplo, que já tem uma delicadeza maior no tratamento. Essa cirurgia que a gente fala é a famosa cirurgia de períneo, né? E suspensão de bexiga, né? Que a gente chama de correção de prolapso de parede vaginal anterior e posterior. O tempo médio de recuperação dessa cirurgia é 30 a 45 dias. E aí já dá para ter uma vida normal? Após isso, aos pouquinhos, vai levando a vida normal. Tem algum hábito, alguma atitude que essa mulher tem que passar a ter para ter um resultado mais duradouro após essa cirurgia de períneo? Perfeito. Depois dessa cirurgia de períneo, é importante que a mulher perca peso, né? Aquela dicasinha, né? Do controle de peso, atividade física, modificação do estilo de vida, porque o peso ele leva à queda das paredes vaginais, né? É importante que ela evite ter constipação, tome bastante líquido, uma dieta mais rica em fibra para evitar o esforço na hora de evacuar e evitar pegar peso, né? De uma forma geral. Se cuidar nesse sentido. E usar os hormônios locais ou laser posterior vai ajudar também no resultado dessa cirurgia a médio e longo prazo. Pois eu falei que a conversa era para as mulheres, né? Mas os parceiros, né? Nesse processo, eles também podem ajudar de que forma? Pronto, os parceiros vão ajudar com a compreensão, né? Vão entender que o climatério é uma fase que as mulheres todas passam, né? Quem chega aos 45, aos 50 anos, inevitavelmente vai passar pelas quedas hormonais. Então, são mulheres super jovens, né? Com parceiros jovens e que têm, às vezes, uma vida muito ativa, né? E muitas delas se chocam com aquela queda hormonal e precisa buscar realmente as melhoras. E os parceiros entenderem que é um processo natural e estimular que a sua parceira procure uma melhora, né? Procure se cuidar. É uma relação, né? De confiança. Tem que haver essa parceria para os dois lados. Exatamente. E tem muita mulher que ainda tem medo, né, desse tipo de cirurgia. O que é que diria para elas, para encorajá-las e realmente ver que se for essa indicação médica, né, que ela realmente entre nesse procedimento de cabeça e cumpra todos, né, os protocolos pedidos. Isso, eu diria que aquela mulher que não se sente bem, que está com queixas, que está incomodada, que procure seu ginecologista e procure resolver. É o tipo da cirurgia que quanto antes você faz, mais tempo você fica bem, né? Não deixar para fazer a cirurgia com 80 anos, 70 anos, né? E uma das principais reservas florestais aqui de João Pessoa chama a atenção pela beleza e abraça os visitantes com muito verde e preservação. Estamos falando da Mata do Buraquinho. E nesse resquício de Mata Atlântica também está situado o Jardim Botânico Benjamin Maranhão. O repórter Jaimaci Andrade fez uma visita por lá. Bora conferir? Um lugar cheio de história, muito verde e beleza, localizado no coração de João Pessoa. Estamos na maior reserva florestal nativa em área urbana do Brasil. Um dos orgulhos da cidade, que completa 438 anos. A Mata do Buraquinho, como é popularmente conhecida, tem uma área de 512 hectares. 343 hectares dessa área formam o Jardim Botânico Benjamin Maranhão. Desde 2014, a Mata do Buraquinho é uma unidade de conservação, um refúgio de vida silvestre. O Jardim Botânico está dentro da Mata do Buraquinho, ocupa mais ou menos uns 343 hectares, né? O intuito do jardim, o jardim é uma instituição de pesquisa e conservação de plantas, mas a história da mata ela é muito mais antiga do que isso. Esse local, cheio de encantos, já foi o responsável pelo abastecimento de água de João Pessoa, com mais de 30 poços. Essas terras elas foram compradas para dar início ao sistema de abastecimento de água da cidade. Foram construídos 33 poços. Esses poços eles captavam água por gravidade. As máquinas que faziam esses poços funcionar eram movidas a vapor.
com lenha da própria mata e aqui era distribuído água para a cidade. Foi o primeiro sistema de abastecimento de água da cidade. Então, a Mata do Buraquinho, ela carrega a história da nossa cidade, ela carrega um importante patrimônio ecológico da nossa cidade também. E a gente está aqui escutando o barulho do Rio Jaguaribe, que passa aqui. O Rio Jaguaribe passa bem aqui do lado. O Rio Jaguaribe, ele corta quase toda a cidade de João Pessoa, né? Então, ele corta aqui a Mata do Buraquinho também. E nesse trecho é um dos trechos que ele é mais limpo. Então, a gente consegue ver vida aqui no rio. Tem peixe, tem jacaré, tem cágado. Cobra. Tem cobra, tem todos os animais. Nós estamos aqui em um dos locais mais importantes, historicamente, do Jardim Botânico. Primeiro, esse casario aí, que é uma coisa maravilhosa, que é ainda do tempo original. Ninguém mexeu na fachada. Desde que foi criado, construído, está assim. E aqui está o único poço ainda em funcionamento. Dá para a gente escutar o barulho da água que desce. É a captação, veja só, a água aparentemente limpa e realmente é tratada. Tem esse cano bem grosso ali ao lado da água, ainda é original. É do início de tudo aquele cano. Então essa água vem para cá, passa aqui por baixo e vem aqui para a casa de máquinas. Essa casa de máquinas, o prédio permanece do jeito que era, certo? Mas a casa aqui dentro, as máquinas foram modificadas com o decorrer dos anos. O que tem de original aqui ainda é esse azulejo. Ó, que coisa bela. O azulejo é da época ainda, lá de 1800 e pouco, 1900. Esse azulejo ainda é da época. E é justamente daqui de onde sai a água para parte da comunidade São Rafael, que fica ao lado do Castelo Branco, e também para o bairro da Torre. Então a Mata do Buraquinho, com todo esse manancial de água que tem aqui, ainda serve muito bem a capital paraibana. Esse paraíso verde no meio da cidade é o que restou de uma grande fazenda que ia do Palácio da Redenção, passava pelo Parque Solon de Lucena, bairro de Jaguaribe, até o Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. A grande extensão de terra era chamada de Sítio Jaguaricumbi. Hoje, a área do Jardim Botânico, além de servir para pesquisas, é também um lugar para ser visitado e contemplado. Primeira vez no Jardim Botânico de João Pessoa, estou maravilhado e encantado. Até mesmo porque eu já tenho uma referência de outros jardins botânicos e outras unidades de conservação. E eu estou encantado e surpreso com o nível de preservação que vocês têm. Estamos encantados, eu estou encantada, olha que só está começando. Primeira vez aqui no jardim? Segunda vez, mas a trilha é a primeira vez, que da outra vez a gente veio e não conseguimos entrar aqui. Puxa, não tem nem palavra. Encantador. Não tem palavra. E vou mandar muita gente para esse projeto. Para conscientizar as pessoas aí que estão vindo aí, jogar menos plástico, ter mais cuidado com o meio ambiente, né? Andar pelas trilhas no meio dessa reserva de Mata Atlântica faz a gente esquecer do mundo lá fora. Faz isso mesmo, viu, Jamaci? A gente esquece de tudo. Então aproveita que é um local bem acessível, fica na Avenida Pedro II, a entrada é gratuita. Aproveita para ver tudo isso que a gente mostrou agora de pertinho, porque vale muito a pena. E o programa de hoje, Saúde e Você, vai ficando por aqui. Até a próxima semana, 10h30 da manhã, todo sábado. Não esquece, viu? Porque tem reprise no domingo a partir do meio-dia, para conferir tudo isso que você viu aqui agora. Até mais!